Olá. A Amazônia, bom, ela é muito mais do que só uma floresta, né? É um verdadeiro tabuleiro geopolítico. E bem no meio desse jogo, tem uma pergunta que, olha, gera debates super acalorados há décadas. Hoje, a gente vai mergulhar nisso e entender quais são as forças em conflito por trás dessa história toda. E a grande questão, a pergunta que define tudo, é essa aí, ó. A Amazônia é um território particular de alguns países ou é uma responsabilidade de todo mundo, uma responsabilidade global? E já adianto, não tem resposta fácil não. Isso envolve política, economia, é um xadrez geoestratégico super complexo. Então, bora entender as peças desse jogo. Mas antes de mais nada, para a gente entender por que esse debate sequer existe, a gente precisa ter uma noção do tamanho, da escala e do valor gigantesco da Amazônia. E olha, pode acreditar, os números são de cair o queixo. Vamos começar com o tamanho. Pensa só, 5,5 milhões de quilômetros quadrados. É tanta terra que daria para engolir quase toda a Europa Ocidental. É um território gigantesco que se espalha por 9 países aqui na América do Sul. E o detalhe é que a maior fatia desse bolo todo, mais ou menos 60%, está aqui, dentro do Brasil. Só esse dado já joga o país para o centro de qualquer discussão sobre o futuro da floresta. Não tem como fugir. Só que a grandeza não é só o tamanho, né? Essa imensidão verde toda abriga, pasmem, 10% de toda a biodiversidade que a gente conhece no planeta. Pensa nisso. A cada 10 espécies que existem no mundo, uma vive lá. Isso sem contar as milhares de formas de vida que a ciência ainda nem descobriu, nem catalogou. É um tesouro biológico absurdo. E não para por aí de jeito nenhum. Alguém aí já ouviu falar dos rios voadores? É um fenômeno simplesmente incrível. A floresta transpira tanta água, mas tanta água, que ela forma rios de vapor no céu. E esses rios viajam, sabe? Eles levam chuva para lugares super distantes, influenciando diretamente a agricultura no centro-oeste, no sudeste e no sul do Brasil. A Amazônia funciona literalmente como um ar-condicionado e um irrigador para o continente inteiro. E se a gente acha que a riqueza está só no que a gente vê, na superfície, a gente está muito enganado. O subsolo da Amazônia esconde minerais que são cruciais para a tecnologia que a gente usa todo dia, tipo nióbio, terras raras. E como se não bastasse, lá também está um dos maiores reservatórios de água doce do mundo. É basicamente um cofre de recursos estratégicos para o futuro. Ok, então com toda essa riqueza gigantesca em mente, vamos entrar no debate para valer. Vamos começar analisando o primeiro lado da moeda, o argumento da soberania nacional. O ponto central aqui é uma palavra: soberania. No direito internacional, isso é um pilar. Significa, de forma bem simples, que um país tem o direito de mandar no seu próprio território, de tomar suas decisões sem que ninguém de fora venha dar palpite. E para a gente, aqui no Brasil, a nossa Constituição é super clara. A Amazônia é território brasileiro. Ponto. Geopoliticamente falando, a preocupação aqui é enorme. A lógica é a seguinte: se o Brasil cede um pedacinho que seja da gestão da Amazônia para algum órgão internacional, isso pode abrir um precedente muito perigoso. Seria uma perda de autoridade, sabe? É como abrir uma frestinha na porta para interferência externa em outros assuntos internos, e esse é um cenário que a diplomacia e as forças de defesa do Brasil tentam evitar a todo custo. Beleza. Agora vamos virar o disco e olhar para o outro lado da discussão. A visão da Amazônia não como território de um país, mas como um bem comum, um patrimônio de toda a humanidade. E a lógica por trás dessa ideia é bem direta. Pensa comigo, se o que acontece na Amazônia, tipo desmatamento, afeta o clima do mundo inteiro, faz sentido a responsabilidade de cuidar dela ser só de um ou de outro país? A ideia aqui é que não. A responsabilidade deveria ser de todo mundo, já que as consequências também são para todo mundo. E quem é que mais defende essa ideia? Bom, a gente vê muito isso vindo de organizações como a ONU, de grandes ONGs ambientais internacionais e principalmente de países desenvolvidos, lá na Europa em especial. Para eles, o raciocínio é simples. A floresta é vital para o equilíbrio do clima de todo o planeta. Logo, é um assunto que diz respeito a todos. E aí a gente tem o clássico cabo de guerra, né? De um lado, a defesa da soberania, do direito de um país de decidir sobre o seu território. Do outro, o argumento de que a importância global da floresta torna a responsabilidade de todo mundo. É o nacional contra o global, no impasse que define o futuro da maior floresta tropical do planeta. Só que, se fosse só isso, já seria complicado. Mas o debate fica ainda mais espinhoso quando a gente joga na mesa outras camadas. Poder, história e, claro, acusações de hipocrisia nas relações internacionais. E aqui a gente toca num ponto bem sensível, um ponto nevrálgico.
Muitas vezes, quando vem essa pressão internacional, países como o Brasil rebatem com uma pergunta bem direta. Ué, mas vocês, países desenvolvidos, que hoje cobram tanto a preservação, não destruíram as suas próprias florestas para se industrializar no passado? É daí que surge a famosa acusação de hipocrisia ambiental. Essa crítica toda deu origem a um conceito que a gente precisa entender: o neocolonialismo ambiental. Qual é a ideia por trás disso? É a suspeita de que a pauta ambiental, por mais importante que seja, possa ser usada como uma ferramenta de poder, ou seja, países ricos impondo regras e restrições aos países em desenvolvimento, freando o crescimento deles, tudo em nome do meio ambiente. Certo? Então, como é que a gente sai desse impasse? Parece um beco sem saída, né? Talvez a solução não seja escolher lado A ou lado B, mas sim encontrar um terceiro caminho, um que consiga juntar essas diferentes visões. Vamos ver como isso poderia funcionar. Pois é, e no meio dessa briga de gigantes, desse debate geopolítico todo, tem um elemento que é fundamental e que muitas vezes fica esquecido: as pessoas que vivem lá, na floresta. Os povos indígenas, as comunidades tradicionais, eles não são só moradores, eles são os verdadeiros guardiões históricos da Amazônia. E aí a gente entende que preservação ambiental e justiça social precisam andar de mãos dadas. Uma não existe sem a outra. O grande desafio, então, é esse: como juntar desenvolvimento, soberania e preservação na mesma equação. E a boa notícia é que existem caminhos. Dá para investir na chamada bioeconomia, que é usar a riqueza da floresta de forma inteligente, sem destruir. Dá para fazer manejo florestal sustentável, investir pesado em ciência, em tecnologia e fortalecer quem produz lá na região. São estratégias para gerar riqueza com a floresta em pé e não no lugar dela. E tudo isso nos leva a uma conclusão interessante. Talvez a pergunta lá do começo, soberania ou patrimônio mundial, estivesse mal formulada. Talvez não seja uma questão de ou, mas de e. A resposta mais completa parece ser uma combinação. A Amazônia é, sim, soberana na sua gestão, isso é um direito e um dever do Brasil e dos outros países amazônicos, e, ao mesmo tempo, ela é global na sua importância, o que gera uma responsabilidade enorme perante o resto do mundo e, claro, perante as futuras gerações. A grande questão que fica no ar, então, é como a gente transforma essa ideia, que é bonita no papel, em realidade.